Tá incomodadinho ou incomodadinho aí com gordura localizada? Chegou a sua hora de descobrir exatamente qual procedimento pode te ajudar e a gente deixar mais claro para você como realmente é o pós-operatório no caso da Lipo HD. Tem muita gente que fala muita coisa, mais da metade não é verdade, a outra metade é cheio de confusão. Então a gente está aqui justamente para tentar deixar mais claro para você como ocorre, né, o pós-operatório da Lipo HD, mitos e verdades em relação a essa celeuma aí. Muita gente quer melhorar o corpo, né? Então vamos aqui aos mitos e verdades sobre o pós-operatório da Lipo HD. Roda a vinheta. Muita gente já viu o resultado de Lipo HD, alguns acham bonitos, outros têm lá as suas questões. É importante que você entenda o seguinte, querido. Lipo HD é uma das cirurgias com mais influência técnica e artística que tem, tá? Então, assim, depende muito do cirurgião, da técnica do cirurgião e da percepção artística desse cirurgião. Entenda o seguinte, desenho ou escultura, todas são bonitas? Óbvio que não. Algumas são feias, outras são bonitas, depende da expertise do desenhista, do escultor. Lipo HD tem relação com isso também. É técnica, certo? É ciência, é técnica, o fundamento é todo científico, mas existe uma influência pesadíssima na percepção artística do profissional sobre o corpo, sobre o que é bonito, o que não é bonito, certo? Então é importante você conhecer um pouco mais de casos, o que o cirurgião faz ou deixa de fazer, não ficar só talvez 100% ali procurando, dando Google, porque vocês vão ver resultados bizarros e muitas vezes resultados bons, certo? E é importante você diferir uma coisa da outra. Quanto tempo demora, então, em relação à recuperação da Lipo HD? Queridos, via de regra, 7 dias eu libero para dirigir trabalho leve, tá? Com as tecnologias que nós utilizamos. É todo caso que dá pra gente fazer isso. Se eu não utilizar tecnologias boas, não. Se eu utilizar tecnologias boas, sim. Se eu tiver com uma boa técnica também. Então, bons cirurgiões com boas tecnologias, normalmente 7 dias, dirigir trabalho leve é possível. Pacientes que vêm de outros estados fazer cirurgia comigo, com 7 dias eu já libero eles para voltarem para a cidade de origem. Pacientes de outros países, normalmente uns 20 dias eu libero para voltar ao país de origem. Em relação à dor, que é uma questão muito frequente também, não é uma cirurgia muito dolorosa, de longe não é. Talvez de todas as regiões do corpo onde os pacientes se referem ter um pouquinho mais de desconforto é no braço até. Muitos falam que no tronco não sentem absolutamente nada, mas no braço tem um pouquinho mais de desconforto por conta da movimentação, certo? Se eu for traçar uma escala de dor de 0 a 10, sendo que 10 é a dor mais intensa que o paciente já sentiu na vida, 0 dor nenhuma, Lipo HD vai ficar ali 4, 5 no máximo, certo? Em muitos casos ali na primeira semana vai ficar um 3, 4, segunda semana já cai para 2, 1, e aí costuma ser relativamente tranquilo em relação à dor. Não é uma cirurgia extremamente dolorosa de forma alguma. Tem algumas perguntas que é super comum, né, vocês enviarem para nós. O que não pode ser feito depois da Lipo HD, né, em relação a cuidados? Então, eu só vou pedir para o paciente não carregar peso, tem que se hidratar bastante, tá? Se alimentar bem, né, alimentação variada. A gente tem uma equipe de nutricionistas que orienta o paciente em relação à alimentação do pós, mas não existem grandes restrições. Só não vai praticar crossfit, não vai carregar peso, não vai sair correndo, certo? Salvo isso, normalmente ali primeira semana é uma semana de um pouquinho mais de cuidado, segunda semana você vai estar livre aí para dirigir dentro da cidade, um trabalho leve, trabalho administrativo, já costuma ser tranquilo. Quanto tempo demora para sair o inchaço da lipo? Normalmente assim, 30 dias, você vai ter mais ou menos ainda 50% do resultado final. 3 meses, você vai ter ao redor de 70% do resultado final. 6 a 9 meses, aí você vai conhecer definitivamente o resultado que você gestou aí nesses 9 meses, certo? O que é importante que você entenda que nesse processo também ele sofre influência do seu status corporal. Se você engordar nesse processo, vai atrapalhar naturalmente o resultado. Se você se mantiver no peso ou perder um pouquinho, vai impactar positivamente no resultado, certo? Então é importante você entender que existe uma construção conjunta desse que é entendido como resultado final. Você participa da construção desse resultado, certo? É importante você entender
a importância disso também. Certo? A importância de você entender a importância disso. Você viu tanto que é importante falar importante, enfim. Outra questão aqui, quanto tempo para voltar a trabalhar depois da lipo? Como eu disse a vocês, trabalho leve aí, normalmente uma semana eu libero. E como manter o resultado depois da Lipo HD, dieta e atividade física. O que é interessante da Lipo HD é o seguinte, você não precisa desgastar ou agredir a sua saúde para você ter um corpo legal com a Lipo HD. Não quer dizer que você não precise fazer atividade física e ter um cuidado com a dieta. Mas você não precisa do extremo. Os extremos que muitas vezes são um pouco mais danosos, certo? Então, você fazendo o seu básico, o seu feijão com arroz, você vai ter um resultado muito legal e mais fácil de manter. Mas você tem que fazer a sua parte, tá? Importantíssimo. Vamos aqui algumas imagens de pós-operatório. Aqui a gente tem um paciente masculino com 5 dias de pós-operatório de Lipo HD. Tem um videozinho, normalmente a gente deixa o taping, né? Que é essa bandagem que fica no tronco, justamente para limitar o inchaço. Isso ajuda a reduzir assustadoramente roxo, equimoses, tá? Normalmente esse taping ele fica ao redor de 6, 7 dias, depois é retirado e aí a gente mantém só com a cinta, tá? Até 7 dias fica com taping, essas bandagens mais a cinta cirúrgica, depois vai ficar só com a cinta, tá? Aqui vai mostrar justamente o momento em que é retirada essas bandagens, vocês vão observar que não tem basicamente roxo nenhum embaixo, tá? Fica bem sequinho, pequenas equimoses só. Isso é interessante porque realmente mostra a eficiência, né, do taping na contenção do inchaço. As tecnologias têm uma influência importantíssima nisso, mas também o taping ele ajuda bastante a reduzir esse inchaço. A imagem logo após ter retirado o taping, é normal que logo quando se retira, fica com a marcação um pouquinho mais artificial, porque quando a gente utiliza canaleta, a gente vai ter bem menos inchaço onde tem a definição, e onde tem, digamos assim, a musculatura vai estar um pouco mais inchadinho, tá? Então, depois isso vai acomodando, isso vai ficando mais natural, tá? Mas é absolutamente normal, isso ajuda bastante, inclusive, a reduzir fibrose, tá? Quando a gente tem essas canaletas que preenchem melhor o espaço, né? Ajuda a reduzir fibrose, irregularidades, deixa o resultado esteticamente mais bonito. Isso é um cuidado interessante que a gente gosta também. Algumas perguntas comuns, né? Quanto tempo leva para ver o resultado? Como eu disse a vocês, 6 a 9 meses. Tempo que a gente mantém a cinta, normalmente 30 dias. Depois de 30 a 60 dias a gente vai fazendo desmame gradativo, né? Vai ficar 12 horas com, 12 horas sem, de 30 a 60 dias. Até 30 dias vai ficar direto. Não acho que a cinta ela é essencial, tá? Ela é importante para te dar conforto e para dar uma reduzida no inchaço. Mas a cinta, ela pode ser inclusive muito mais maléfica se você deixar a cinta apertada demais. Não gosto de cintas extremamente apertadas, tá? Quanto tempo depois da lipo demora para voltar a malhar? 20 a 30 dias. Quantos quilos se perde com a Lipo HD? É importante você se planejar. Se você for fazer braço, coxa, enfim, talvez aí a perda de peso que eu consideraria seria algo em torno de 3 a 4 quilos em média, tá? Se você estiver no mesmo peso que você estava antes da cirurgia 3 meses depois, considere que você engordou, tá bom? Então, alguma perda sempre é natural e normal que se tem. Por que a pele fica dura depois da lipo? Porque naturalmente tem edema, tem inchaço, né, tem um pouquinho de fibrose e isso deixa a pele um pouquinho mais dura, tá? Mas depois ela vai, digamos, voltando à consistência normal. Como dormir depois da lipoaspiração, não tenho grandes restrições, tá? Então você pode dormir em qualquer posição, desde que esteja confortável. Pode dormir de bruços, pode dormir de lado, enfim, não tem nenhum grande problema. Quanto tempo dura a dor da lipo? Como eu disse a vocês, é mais a primeira semana, depois diminui consideravelmente. Depois de 15 dias, de 15 a 30 dias, vai surgir um outro tipo de desconforto que é o relativo à fibrose, que aí depende se o paciente tem mais ou menos. Fibrose é a cicatriz da gordura. E é importante ter uma equipe multidisciplinar, né, um fisioterapeuta te acompanhando para reduzir o tempo de permanência dessa fibrose aí. Ela aumenta com 30 dias, depois vai reduzindo gradativamente, tá? E a fibrose às vezes pode dar uma restringida no movimento, você não consegue esticar totalmente o braço, então é importante alongamentos, com orientação profissional, banho quente com esses alongamentos costumam ajudar bastante, tá? Aqui um caso feminino,
11 dias depois da lipo HD, então aqui já tinha tirado o taping, pouca equimose, tá? E as canaletas que a gente gosta de utilizar aqui para reduzir fibrose e deixar o resultado mais bonito, tá? Então, nessa fase ainda fica mais fundinho as regiões de marcação, depois vai normalizando, vai reduzindo. É normal por conta daquilo que eu comentei com vocês, do inchaço natural, mas a tendência é o resultado ir ficando natural ao longo de 30 a 60 dias, tá? Aqui já numa fase um pouco mais tardia, 40 dias pós-lipo HD feminina, você já percebe que a definição já está um pouquinho mais suave, tá? Linha média, oblíquos. Aqui também 2 meses depois, você já vê que a definição já ficou um pouco mais suave e natural ainda. Aqui com 2 meses após a lipo HD. Nesse caso a gente fez enxerto intramuscular também, costuma ajudar bastante a deixar o resultado esteticamente mais bonito, tá? Então dá para ver aqui já está bem mais suave, natural. E aqui 4 meses pós lipo HD. Então entre 2 a 4 meses foi mais uma mudança sutil, que é o que normalmente acontece aí. Certo, queridos? Então, vimos aqui um caso de lipo HD feminino e masculino, um pouco como ocorreu aí em relação ao pós-operatório. Como vocês perceberam, não é nenhum bicho de 7 cabeças, a imensa maioria dos pacientes, depois de uma semana, já está próximo da sua rotina, salvo só atividade física, que a gente dá uma seguradinha. Então, no geral, é relativamente tranquilo. Escreva nos comentários se você, entendendo aqui, né, percebeu que é um pouco mais ou menos pior do que você estava imaginando, certo? Certo, queridinhos? Deixa aqui nos vídeos mais informações sobre lipo HD e aguardo vocês nos próximos. Fui!